Nosso boa tarde a todos os coordenadores aí do interior que nos assistem, professores, alunos, porventura estejam assistindo a nossa transmissão. Hoje nós estamos aqui, ontem, o dia 21 de março, foi o Dia Internacional de Luta contra o Racismo. Então é importante para a gente, enquanto Secretaria de Educação, trazer para a pauta de discussão e para a reflexão, principalmente, essa temática. E hoje nós trazemos aqui a representação da Sejusc, a Francis Júnior, que é gerente de Igualdade Racial da Sejusc, a professora Lídia Helena, né, que coordena essa temática junto à CEMED aqui em Manaus, e também temos a presença do nosso gerente da Educação Escolar Indígena, professor Alcilei Vale. Nós teremos uma dinâmica bem didática aqui com vocês. Cada um dos palestrantes terão 10 minutos para falar sobre a temática e depois nós vamos abrir para o debate, para que vocês possam tirar suas dúvidas, fazer as suas considerações. Então, em nome do nosso secretário, Luiz Castro, a gente agradece a presença de vocês que estão aí do outro lado da Câmara, do nosso secretário Barrada também, e dizer para vocês que as temáticas sobre a questão étnico-racial, sobre questão de direitos humanos, sobre questão de política para as mulheres, serão temáticas que nós vamos estar dialogando com vocês durante o ano também de 2019. Então, eu passo aqui a palavra para a Francis Júnior, que vai estar iniciando com a sua fala, e a gente pede que anotem aí as suas dúvidas e, no decorrer do processo, depois nós teremos 30 minutos para poder debater, dialogar um pouquinho mais. Então, boa tarde, os meninos e meninas que estão aí acompanhando, os professores, professoras. Com grande alegria que a gente participa dessa mesa e faz com que a voz da Gerência de Promoção da Igualdade Racial chegue até vocês. Muito bem. Ontem, que era o Dia Internacional de Eliminação contra a Discriminação Racial, mais um ano que nós nos reunimos e falamos sobre o racismo dentro das instituições, da comunidade escolar, o racismo da sociedade como um todo. E para isso, para nós, das comunidades tradicionais quilombolas, isso é muito forte para todos nós. Apesar de muito tempo, muitos anos, a nossa luta ser contínua, ser sempre luta que vai em busca dos direitos humanos das pessoas, nós fazemos um recorte aqui, há quase mais de 2 décadas, nós, do movimento negro, nós negros e negras, estamos sempre construindo possibilidades para avançar naquilo que nós chamamos de direitos da população negra. E nos quilombos não é diferente, nas comunidades tradicionais não é diferente. Nós temos, desde 1968, um decreto que foi colocado na Constituição brasileira que dá o direito à titularização das terras dos povos quilombolas. E muitos de nós não temos ainda esse registro, essa titularização. Por quê? Será porque o governo brasileiro ou os nossos governos não acompanham tudo isso? Ou porque nós que estamos aqui, que somos também ativistas dos movimentos, não acompanhamos todo esse processo? Não. Existe uma coisa chamada racismo. Existe uma coisa que a sociedade brasileira não contribui para o avanço do povo preto, Lídia. E esses avanços, para nós, é extremamente, que a gente chama de colocar a dignidade, fazer justiça com o povo negro. Nós fomos tirados da nossa terra, nós fomos escravizados e escravizadas, fomos, entre aspas, transformados em, digamos assim, fomos transformados em escravos, somos escravos, e aí essa escravidão nos trouxe até hoje mazelas sociais. Essas mazelas é falta de escola, falta de saúde da população negra,
falta de moradia da população negra para a população negra. Hoje, século XXI, mais uma vez, nós estamos aqui dizendo que nós temos direitos. E o Brasil tem uma dívida histórica com o povo preto, principalmente os remanescentes dos povos escravizados. Nesse sentido, de povos escravizados, o que falta para nós? O que nós percebemos, o que podemos fazer juntos e juntas para transformar essa sociedade? Uma sociedade que ainda é racista, homofóbica, sexista, lesbofóbica, transfóbica. O que falta para nós? Você que está aí do outro lado, meninos e meninas, na tua comunidade, para trazer infraestrutura, o que falta? Falta mais você ir para a luta? Falta mais você se empenhar mais, estudar mais sobre a nossa história, a história do povo negro? Nós não estamos pedindo migalhas e nem estamos nos vitimizando, que essa é a palavra agora utilizada. O povo negro agora quer ser vítima o tempo inteiro. Não, apenas dignidade, respeito. É isso que nós esperamos da sociedade brasileira. Professora Lídia, coordenadora de Diversidade Étnico-Racial da CEMED. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui. Como já foi dito, ontem nós tivemos um dia muito especial, mas que, na realidade, devem ser todos os dias do ano, que é o dia 21 de março, onde nós não celebramos. Na realidade, nós tiramos para analisar, para refletir sobre a discriminação racial, sobre o racismo, consciente que nós estamos no século XXI e nós ainda convivemos com mazelas que, se nós formos analisar, se nós formos procurar dentro do contexto histórico, podem ter recebido esse nome agora, mas, na realidade, existem há muitos séculos. Eu, trabalhando nessa temática dentro da secretaria, num dos primeiros momentos, e consciente da complexidade, consciente da profundidade desse tema, logo que eu comecei, por volta de 2004, 2005, eu compus um trabalho que é sobre a construção do racismo, as raízes do racismo. E, como toda boa historiadora, eu fui tentar analisar como esse processo ele foi iniciado. Como é que era a visão em relação à população negra dentro das sociedades antigas, dentro das sociedades orientais, Como é que era o olhar e a visão sobre a população negra com os gregos, com os romanos? E aí eu fui descobrindo que, praticamente 15 séculos antes de Cristo, quando os gregos eles se lançaram à dominação de territórios, eles encontraram a África, eles olharam para a África e eles denominaram o continente africano e o local por onde eles entraram, que foi a Etiópia, como Porta do Inferno. Tantos séculos antes do momento que nós estamos vivendo, você vê visivelmente a prática do racismo, a prática do preconceito, a prática da discriminação. Essa visão ela foi atravessando a Grécia, ela atravessou Roma, ela atravessou a Idade Média. Nós estamos hoje no século XXI, ainda tendo que refletir sobre o respeito ao ser humano, que ele independe de cor. Ainda temos que refletir sobre a importância de trabalhar, no nosso caso, de onde nós falamos, na área da educação, com temas para que nossos alunos venham a desenvolver uma cidadania baseada na cultura do respeito, na acolhida. O nosso papel, enquanto educadores, é justamente contribuir para que as futuras gerações, para que os nossos alunos, para que a sociedade, eles venham a entender as diferenças, elas existem. Mas essas diferenças elas não podem ser usadas como critério para estabelecer coisas como aconteceram no passado. O grupo que é superior e o grupo que é inferior. Porque foi isso que nós vimos. A partir da visão etnocêntrica dos gregos, a partir da cor do indivíduo, das características fenotípicas, alguns grupos eles foram selecionados como inferiores e os outros, brancos, considerados importantes culturalmente, eles foram considerados como superiores.
qual é o papel da escola nesse processo? É contribuir para a reflexão, é contribuir para uma análise em que a gente entenda que as diferenças existem, mas que nós podemos conviver com ela e aprender a respeitar o ser humano, independente de diferença, independente de cor, independente de religião, independente de orientação sexual. É este trabalho dentro da Secretaria Municipal que nós estamos realizando já há alguns anos e, diga-se de passagem, muitos anos, né, professor Newton? E a nossa perspectiva ela é sempre essa, contribuir no sentido de que nós precisamos desenvolver a cultura de paz, nós precisamos desenvolver uma cultura de acolhimento, onde o ser humano ele entenda a noção de respeito, onde ele entenda a noção de diferença, onde ele entenda por que políticas públicas elas são tão importantes, né? Ações afirmativas no sentido de entender as necessidades do outro e respeitar. O momento que nós estamos vivendo é um momento delicado, assim como foi ao longo de toda a história, mas o que nós precisamos é de uma cidadania que vai entender realmente a questão da noção das diferenças e que vá contribuindo para que nossos alunos vivenciem em sociedade, futuros profissionais, eles percebam, né, que realmente essas diferenças existem, mas que elas não podem ser critério para diferenciar as pessoas, para excluir, né? E nós esperamos que, aonde quer que você esteja realizando o seu trabalho, né, seja em qual componente, seja em qual área, seja em qual espaço do nosso Amazonas, que você possa entender sua parcela de contribuição, entender esse processo que gerencia a necessidade do reconhecimento das diferenças. Entender, por exemplo, que nós temos essa liberdade por conta de uma Constituição que no artigo 5º nos diz o quê? Que racismo, que preconceito, que discriminação, né, não é considerado crime, mas é uma mazela, é uma crueldade muito grande em relação a determinados grupos. Nós temos uma lei, que é a Lei 10.639, que veio para a educação, que muitas pessoas recriminam porque ela trouxe uma palavrinha assim que, de uma certa forma, causa desconforto. Obrigatoriedade. Torna-se obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira dentro da escola. Por que obrigatório? Porque nós percebemos que, desde o início, desde a formação, grupos foram colocados de forma preconceituosa. Por que obrigação para a escola? Porque, infelizmente, deveria ser natural o tratamento de uns para com os outros com respeito. Mas não é assim. Nós percebemos que algumas pessoas são tratadas de forma superior, de forma mais qualificada, e outros foram invisibilizados. E os invisibilizados foram justamente a população negra e também a população indígena. E essa lei ela veio como uma forma de resgatar a importância, de dar visibilidade, de reconhecer esse povo invisibilizado, mas que contribuiu para a construção da nossa história, para a formação da identidade nacional. É papel do professor, é papel da escola, é o trabalho que nós realizamos e é o que nós esperamos também que você realize no espaço onde você se encontra. Tá? Agradeço mais uma vez a participação, o convite para estar aqui. E nos colocamos à disposição para responder a qualquer pergunta, a qualquer questionamento que vocês tiverem. Dizer que é importante a gente estar refletindo sobre essas questões. Nós tivemos a França e a Lídia sinalizando essa discussão a respeito, principalmente da questão da população negra, que para nós significa um momento para a gente repensar de que sociedade nós falamos, de que espaço social também. E elas fazem uma ponderação importante dessa garantia do direito negado, há muito tempo negado. De que direito que a gente fala quando as pessoas não têm o seu espaço na sociedade garantido nesse processo, né? E no processo ainda invisível, que não são vistos porque a cor da pele, a pigmentação ainda faz uma diferença
muito, muito grande. E aí agora nós vamos ouvir também a reflexão a partir da questão indígena, que também passa por esse mesmo processo discriminatório, de uma outra forma, mas que tem também ainda na sociedade essas questões que são colocadas, que são vistas e que ainda sofrem muita discriminação. E aí nós temos a fala do professor Alcilei, que é gerente da Educação Escolar Indígena da Secretaria de Educação. Boa tarde a todos. Gostaria assim, de parabenizar a equipe da SEDUC, que tem em uma de suas ações esse projeto, né, que contribui para a melhoria, a quebra do preconceito, tanto relacionado às populações negras, populações indígenas e às minorias que constituem o estado do Amazonas e até o Brasil. Eu gostaria de contribuir hoje nesta mesa, falando um pouco e problematizando juntamente com vocês, com a escola e os alunos, para vocês pensarem possibilidades de se criar na escola formas de como trabalhar através da escola, né? Possibilidades que venham trazer benefícios, né? E potencializar junto aos alunos a quebra do preconceito. Já foi falado aqui na mesa sobre a aplicabilidade da Lei 11.645, que traz a possibilidade de trabalhar nas escolas, nas áreas de história e outras, projetos e ações que venham quebrar esse preconceito. Eu teria, assim, para trabalhar com vocês hoje, 3 perguntas que poderia estar viabilizando a escola de como pensar isso, né? Trabalhar nos seus currículos, né? Primeiro, acho que vem a partir da pergunta, qual é a visão da sociedade de entorno, qual é a visão da sociedade amazonense sobre os povos indígenas? Acho que essa é uma pergunta que seria interessante, porque muitas vezes nós estamos vivendo próximo à sociedade, os povos indígenas estão aí, presentes, no entanto, se tornam invisíveis, como já falou a professora, que me antecipou anteriormente, porque a discriminação não permite que as formas próprias, a forma como o povo indígena se comporta, se manifestar, né? Ou muitas vezes os povos indígenas servem apenas de pano de fundo a partir de uma manifestação cultural, uma manifestação quando vem o interesse do poder público, quando vem o interesse de alguns grupos que muitas vezes só usa essa forma de manifestação para que determinados momentos, vou dar um exemplo, por exemplo, né? Nós temos hoje no estado do Amazonas muito da cultura indígena apresentada na manifestação dos bois, né? Garantido e caprichoso. Então, aquele momento serve para manifestar a cultura amazonense, não somente para o país, mas para outros países internacionalmente. E depois que passa aquele momento, simplesmente a questão indígena, a questão como manifestada através da manifestação cultural do boi, né, do festival, se esquece. Uma outra pergunta também, eu acho que seria interessante, qual é o papel do professor ou da escola, né, para trabalhar essas questões na escola, né? Nós sabemos que a legislação já ampara esse processo, através da Lei 11.645, mas a escola está fazendo isso? E o terceiro, acho que o que se poderia trabalhar na escola sobre isso, né? Nós gostaríamos de lembrar que a legislação, através da própria Constituição Federal, da LDB, e a 11.645, né, que é um decreto, que é uma lei também, que ampara essas questões de trabalhar na escola, ela já dá um amparo legal sobre isso. Acho que é importante a escola, não somente indígena como não indígena, que a escola indígena já tem um direito próprio de como fazer a educação, mas a escola não indígena, muitas vezes, não se tem nem a percepção de que existem indígenas nas turmas, né, que estão aí na escola.
Então, eu penso que uma das possibilidades poderia a escola fazer esse levantamento nos municípios onde está a escola para saber se existem indígenas, por exemplo, nas turmas, né? Quais são os alunos, né? Que não ficasse apenas no dia 19 de abril para se identificar isso, mas que fosse uma prática de interação, não somente de saber com relação aos alunos indígenas, mas também com os próprios alunos negros que existem nos municípios. A educação do Estado tem procurado atender de forma específica essa modalidade de educação. Por exemplo, nós temos a maior população do Estado está no Amazonas, né, do Brasil. E são mais de 29 línguas faladas que nós falamos, a população indígena fala. Línguas como língua de instrução, que são aquelas línguas que se falam nas comunidades em que o português não é falado. O português vem como segunda língua, é a primeira língua falada, a língua indígena. Se nós fôssemos interpretar essas línguas para aquelas interpretadas, nós iríamos para o dobro, né? Para mais de 52 línguas faladas. Nós temos uma população de aproximadamente mais de 180 mil indígenas. Alunos indígenas no Estado, mais de 10 mil alunos indígenas. Será que as escolas sabem que esses alunos estão nas escolas indígenas, né? Então, são perguntas que eu coloco aqui para nós refletirmos, porque, dando respostas sobre esses questionamentos, nós poderemos estar potencializando a sociedade, os próprios alunos não indígenas, os gestores municipais e estaduais de educação, as coordenadorias, em pensar projetos que venham dar uma visibilidade à população indígena que existe nos municípios, que existe no Estado. Eu penso que a Secretaria de Educação está de parabéns quando traz, né, como uma de suas ações, essa visibilidade de tratar isso de forma séria, trazendo os atores para discutir, para se colocar e passar aquilo que constitui uma sociedade, né? Nós entendemos que a maior riqueza de um país, ou de um estado, ou de um município é a diversidade, né? A diversidade constitui a maior riqueza. Você já imaginou uma sociedade hegemônica em que todos se manifestassem da mesma forma, falassem da mesma forma, agissem da mesma forma? Que monótono seria isso, né? Que significado teria para cada um de nós? Então, a sociedade brasileira e amazonense é constituída de diversos povos, diversos saberes, diversas línguas, diversas visão de mundo, diversas filosofias. Isso é uma riqueza que a escola pode estar trabalhando, que a escola pode estar chamando para si a responsabilidade de como potencializar, né, ser uma mediadora disso, ser uma mediadora de como potencializar a quebra dos preconceitos. Não somente do preconceito com relação aos povos indígenas que existem no Amazonas, mas também do preconceito com relação aos negros, aos quilombolas, né? Aos ribeirinhos, às minorias de modo geral, que são aqueles que mais precisam de visibilidade e os projetos da educação e outros projetos chegarem até eles. Agradecemos a fala do professor Ocilei, acho que é importante também estar discutindo essa questão da educação escolar indígena, da população indígena, já que o Estado representa, né, professor Ocilei, o maior número dessa população ainda, com várias línguas e povos ainda que precisam ser respeitados. Eu queria aproveitar também e agradecer aqui a coordenação desse trabalho que está sendo apresentado hoje aqui via Centro de Mídia, da Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade, a professora Andréa, o professor Círio e a professora Elisângela, que estão coordenando esse trabalho, que se dedicam a essa temática com muito afinco, com muita responsabilidade, porque consideram que essa temática deve estar
no chão da escola, com os nossos alunos, pensando nessas questões que são importantes. E do professor André também, Siqueira, que está aqui, que é da gerência. E nós abrimos agora, se tiver alguma pergunta dos municípios, nós estamos aqui à disposição, né, para estar discutindo. Nem pergunta, tá? Então, a gente pode também abrir mais um espaço para a Franci. Acho importante, ontem, na mesa de debate, a Franci sinalizou algumas questões importantes, né? Tivemos alguns relatos também sobre a questão das religiões de matriz africana. Eu queria que a Franci pudesse estar dialogando um pouco sobre isso, porque, pelo relato que nós tivemos ontem de uma aluna, claro que a gente não vai dizer o nome, foi importante a fala dela em como ela se sente, e o relato daquela aluna representa para nós o quanto ainda as religiões de matriz africana, elas são ainda discriminadas, né? Não são reconhecidas, né? Isso é importante a gente pensar. É uma religião, é a crença, é o direito que cada uma de nós temos de ter a nossa religião, a nossa crença. Então, é importante que isso. Eu queria que a Franci pudesse estar dialogando um pouquinho sobre essa questão que eu considero importante para a gente refletir também. Bom, como eu estava falando, vamos resgatar um pouco a história do povo negro. Quando o povo negro chegou nesse país, que foi escravizado, arrancado de sua terra, ele veio justamente para cá, obrigado, para cumprir com alguns serviços, aliás, vários serviços. Esses serviços não foram pagos. Esses serviços nunca foram respeitados, na verdade, dizer a sociedade brasileira colocar que o negro teve um papel extremamente fundamental para a construção desse país. Isso é um ponto. Então, o que o povo negro daquela época e até os dias de hoje, século XXI, faz com isso? Primeiro foi as grandes lutas pela sua libertação, as grandes lutas pelo seu sagrado, pela sua religião. E uma dessas, a minha avó contava, que a bisavó dela foi escrava, era a possibilidade de fazer as suas oferendas. Hoje, nós brincamos, hoje, nessa sociedade contemporânea, nós chamamos a religião de matriz africana de macumba. E macumba era uma árvore, é uma árvore. Macumba significa festa. O sagrado da população negra daquela época, de muitos hoje, na sociedade contemporânea, é bem maior do que isso, do que essa palavra. Os negros, eles prestavam oferenda aos deuses, às deusas, ao deus da água, às deusas do mar, da água doce, da água salgada, do céu, da terra. Fazia com tudo que a natureza fosse o sagrado da população. Hoje nós vimos a raiz de matriz africana sendo apedrejada. Aquilo que é sagrado dos pais, das mães de santo, são demoniadas, é como se fossem os demônios e eu aqui, o santo. As mães de santo, hoje, não conseguem mais sair com as suas vestes sagradas, porque são alvo de discriminação, são alvos mesmo de pedradas, de xingadas. Aqui, na cidade de Manaus, há alguns anos, houve vários terreiros que são apedrejados, mães de santos e pais de santos que são assassinados, tudo por conta da intolerância religiosa. E essa luta não é de agora. Faz muitos anos que o povo negro resiste. A religião de matriz africana, os terreiros, é a resistência, é um espaço político dos negros e negras. Ah, professora, mas todos os negros e negras são de matriz africana? Não, não são. Primeiro que nos tiraram essa possibilidade de sermos mais fortes, mais firmes na nossa religião. Foi colocado para nós, na via da catequese, que o nosso Deus não era o mesmo Deus que você
pensa, que você eleva do sagrado. Colocaram para nós que os nossos deuses eram demônios, que Exu, aquele que fica nas encruzilhadas, é o grande Satanás da vida das pessoas. E não é assim. Os orixás são sagrados, assim como para os católicos, os santos também o são. As imagens são sagradas, assim como para os indígenas, a terra, a água, o ar, o vento, tudo da natureza, os elementos da natureza são sagrados. A religião de matriz africana, ela preza por isso, pela natureza, pela vida em harmonia, pela bondade das pessoas, para aquilo que tem dentro de você, que é sagrado, que seja partilhado com todos e todas. Beleza. Após a grande libertação dos escravos, muitos fugiram, mas também muitos compraram o pedacinho da sua terra. Esse pedaço de terra, nós fomos acostumados a chamar de mocambo. Hoje nós conhecemos como quilombo, que é essa terra que hoje está em jogo. É essa terra que provavelmente, se nós não acordarmos, não fizermos uma análise dentro da nossa sala de aula, dentro dos nossos espaços de comunidade, os nossos irmãos quilombolas e também os povos indígenas irão perder. Porque nessas terras não é apenas um pedaço de terra, mas é a alma, é o sangue, é a beleza, é a pureza, tanto dos povos indígenas quanto dos povos quilombolas. Essa luta por esse pedaço de terra trouxe para esse chão muito sangue dos povos indígenas e do povo negro. Hoje, século XXI, essa terra causa que a gente chama ambição. E essa ambição é trazida pelo que eu posso dizer, um monstro chamado capital. É esse capital que quer explorar, quer trazer o tal de desenvolvimento para essas terras. O que vai trazer com isso? A escravidão. A escravidão, principalmente, da população que mora nessas terras. E nós, hoje, professores e professoras, alunos e alunas, qual é a nossa reflexão? Nós queremos o desenvolvimento que destrua, que massacre, que tenha mais sangue do nosso povo nas veias da terra? Será que esse desenvolvimento que tanto falam é tudo para nós? Ter um óculos novo, um celular, né, de ponta, uma televisão de plasma, isso é tão importante para nós? Ou aquilo que nós somos acostumados a reconhecer como sagrado é importante? O povo negro, ele sempre trouxe na sua essência, na sua veia, a possibilidade de lutar. E isso foi ensinado desde os porões dos grandes navios, a não se calar. O nosso povo nunca foi uma linguagem nossa, nunca foi besta, né? Nunca foi quieto. Nós lutamos muito e continuamos lutando. A lei da abolição não foi simplesmente a princesa que se agradou com os negros, disse, chega de escravidão nesse país. Não. Foi um outro país, que queria mão de obra barata e aí exigiu da colônia portuguesa que libertasse os escravos. E essa libertação veio através de um pedaço de papel e um adeus. Muitos escravos continuaram nas fazendas, trabalhando, recebendo aquilo que nós chamamos de migalhas. Antes não recebiam nada. Você pode dizer, mas antes não recebiam nada, recebiam um chicote nas costas e tudo mais. Porém, imagine uma criança que chegou nesse país aos 7 anos de idade,
que foi violentada pelos donos das fazendas, pelos filhos, pelos proprietários, cresceu tendo vários filhos e filhas para a escravidão, e aí trabalhou muito dos 7, dos 8, dos 10 anos, até os 30, 40, 50, sabe-se lá a história. E sair simplesmente sem nada. A história da escravidão continua no século XXI, quando nós temos que ir para as ruas, trabalhar nas salas de aula, fazer análise dessa análise da vida, da história, escutar e também fazer essa escuta e dizer que a historiografia omitiu o trabalho do povo negro, omitiu na historiografia o trabalho dos povos indígenas. Então, está na hora de nós, povo do Amazonas, do Brasil, despertar para o processo histórico do nosso povo. É isso. Também queria ouvir um pouco mais da Lídia, né, em relação a essa questão hoje de refletir o dia de ontem, Lídia. A escola representa assim, essa discussão que é importante para nós. Né? De que forma que a gente pode ainda trabalhar por uma cultura de paz numa sociedade que a gente vê que se desenvolve ainda a partir de um processo de preconceito, discriminação e racismo. Como eu disse antes, nós estamos em pleno século XXI e o mais natural seria já ter entendido, né, que o respeito ele é fundamental por conta de que todos nós somos humanos. Temos diferenças, né? Temos as cores, que na realidade não é cor, tem todo um conjunto que nos faz diferentes, que tem a ver com cultura, tem a ver com características fenotípicas, tem a ver com valores, tem a ver com uma série de outros fatores, né? Mas, ao longo da história, o que nós entendemos é que essas características, como o colega indígena falou, que é a rica diversidade que nós temos, era para ser respeitado. Era para ser algo natural que nos levasse a perceber o outro na sua diferença, a entender as suas necessidades, a receber essa sua necessidade, a respeitar essa diferença, e assim o natural seria uma convivência, uma acolhida que independesse de qualquer situação, mas que fosse motivada pelo simples fato de que todos nós somos seres humanos. Infelizmente, não é isso que acontece. Eu lembrei agora de uma fala do Nelson Mandela, quando ele diz que ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista, né? Todos nós, na realidade, nascemos e, aos poucos, nós vamos recebendo preconceito, nós vamos recebendo o que nós chamamos de racismo, nós vamos recebendo o que nós chamamos de discriminação, nós vamos recebendo essas mazelas, essas características que já deveriam ter sido deixadas de lado. Então, ele diz que, da mesma forma que nós recebemos, da mesma forma que nós vamos aprendendo essas mazelas, nós também podemos desconstruir isso aí e viver dentro de uma sociedade mais harmônica, de uma sociedade mais acolhedora. E lembrei também de uma pergunta que me foi feita há algum tempo, sobre a importância. Alguém me perguntou assim, por que as datas relativas ao trabalho com a diversidade, elas são importantes? Por que é importante falar de datas como 21 de março, Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial? E essa pergunta nos faz refletir sobre o desconhecimento sobre o que é a cultura de paz, o desconhecimento sobre o que é essa cultura do acolhimento, essa convivência e harmonia, e o que é pior, né? Me faz refletir também que algo que nós achávamos que já havia sido extinto, que era o mito da democracia racial, ele continua presente. O que vem a ser esse mito? Alguém, em um dado momento, decidiu fazer uma visita no nosso país, né? Um naturólogo alemão, e ele simplesmente, ao olhar os grupos aqui, brancos, negros e indígenas, que ele catalogou pela cor, ele decidiu que todos viviam em harmonia, ou seja,
não haviam diferenças, não havia preconceito, não havia discriminação. A convivência entre essas pessoas era uma convivência harmoniosa. Isso é o mito da democracia racial. Na realidade, nunca esses povos eles viveram em harmonia. É como a Franci acabou de colocar aqui. Na realidade, um determinado grupo foi invisibilizado, ou grupos, né? A questão dos indígenas, que sofreram muito preconceito, e a questão dos negros, que foram invisibilizados plenamente. Por quê? Porque tudo relacionado à sua cultura, de alguma forma, está ligado por questões religiosas, está ligado à demonização, né? Está ligado à invisibilidade no sentido de não se reconhecer. O próprio Amazonas, se nós formos olhar, até algum tempo atrás, quando se falava sobre a população, se dizia assim, aqui só tem índio. Né? A maioria aqui é índio. No máximo tem um negro ali e a população branca. E os trabalhos mais recentes, a nova historiografia, as pesquisas, elas foram nos mostrando que a população amazonense, assim como a população brasileira, ela é formada pela presença, pela influência, pela contribuição de 3 etnias. Não foi só o branco, foi o negro e foi o indígena. Então, a resposta para essa pergunta que foi feita é por que a necessidade? Por que a importância? Para se desconstruir as bases do racismo, do preconceito, da discriminação. O racismo no nosso país ele é algo histórico. A invisibilidade de populações, tá? Em favorecimento de outras, ela também é histórica. Então, quando nós falamos sobre preconceito, sobre discriminação, sobre racismo, é necessário entender que isso é estrutural, que isso é muito antigo, que isso não é a ação de alguém dentro da escola que decidiu agora que se deve falar sobre isso. As leis são importantes para que as pessoas entendam a necessidade de desconstruir. E a escola ela tem um papel fundamental. Quando eu trago um dia, como o dia 21 de março, para refletir, eu ouço falas, né? Eu vejo situações, eu rememoro fatos que vão me mostrar a importância de debater o tema, a importância de refletir. Como eu disse no início, não de celebrar. Nós não temos nada para celebrar. Nós temos uma história de luta dos povos negros, dos povos indígenas. Nós temos uma história de resistência, nós temos uma história que alguém, em um dado momento, fez uma citação sobre o Augusto Cury sobre resiliência. A população negra é uma população resiliente, de luta e de resistência contra tantas situações. E isso não pode ficar invisível. Isso precisa ser mostrado, né? Discutir, contribuir para que isso seja desconstruído, favorecer para que dentro das nossas escolas essas temáticas sejam trabalhadas, é uma resposta também a essa questão que foi feita. E, né, também fazer com que o educador, a educadora, ele entenda qual é a parte que lhe cabe nesse latifúndio, né? Qual é o seu papel. O que você pode fazer dentro da sala de aula? De que forma você pode contribuir para aumentar a autoestima do aluno, no caso, negro, para que ele se sinta a parte presente, para que nossos livros eles não venham mais como uma mancha na nossa história, porque era assim que vinha anteriormente a figura dos negros. Vinham como sujos, né, vinham como subalternos, vinham de uma forma inferiorizada. Trabalhar na cultura da paz é entender que a formação social, identitária, cultural desse país, ela não se deu só a partir do branco. É desconstruir a visão etnocêntrica e é entender que nós somos uma mistura étnica, uma mistura de cultura, nós somos uma mistura de valores, né? E representantes desse processo são os brancos, são os negros e são os indígenas. E eu finalizo reforçando o papel de cada educador, o papel de cada educadora e o papel da escola. A escola é agente de transformação da sociedade. É dentro do chão da escola, é dentro do chão da sala de aula que nós, educadores, podemos fazer a diferença. Podemos contribuir realmente para o desenvolvimento de uma cidadania,
pautada na cultura de paz, pautada no acolhimento, pautada em algo muito simples, que é o respeito ao indivíduo, que é o respeito ao ser humano, independente de qualquer diferença. Você vai ouvir mais um pouquinho do Solcilei sobre a questão indígena, pensando também nessa mesma perspectiva aí, como é que ele enxerga ainda, pelo século XXI, né, vendo essa população indígena sendo ainda discriminada, sendo ainda havendo massacre de população indígena ainda, tirando suas terras, né, pensasse um pouquinho sobre desse ponto de vista também. Então, a pergunta de que forma podemos trabalhar para uma cultura da paz, né? Primeiramente, para ter paz, antes da paz sempre existe a guerra, né? Historicamente falando, sempre existiu isso. Os povos indígenas têm procurado se organizar através de movimentos para manter ou para conquistar ou para fazer valer aquilo que é garantido na legislação, né? Eu penso que uma das formas para tentar trabalhar essa questão da cultura da paz é justamente a escola poder fazer o seu papel como transformadora, formadora de opinião e transformadora de realidades. Conhecer a cultura indígena, valorizar o diferente, aquilo que está garantido na Constituição, que eu falei anteriormente, que vários direitos foram garantidos aos povos indígenas na Constituição Federal, mas o maior deles que considero é o direito ao valor, à diferença, né? Que você, como ser humano, reconhecer que o outro pensa de forma diferente, reconhecer que o outro tem visão diferente e que culturalmente é diferente do outro, que pode ser uma possibilidade de se trazer essa cultura da paz para dialogar juntamente um com o outro, né, na sua diferença. A escola, como foi falado, ela tem esse papel, ela pode ser esse protagonista, essa protagonista de buscar esse valor, de fazer valer aquilo que está ser um contraponto aos contravalores que a sociedade impõe a partir de suas práticas. Em pleno século XXI, como falou o professor, nosso diretor, Newton, ainda temos todos os dias, todos os momentos, observado que a discriminação existe, porque ela vem de um preconceito, quer dizer, um conceito que é preconcebido e que não é o conceito correto, é o conceito que alguém falou sobre aquilo a partir de uma história contada através dos nossos colonizadores, né, na realidade, para os povos indígenas. Então, a sociedade ainda entende que, por exemplo, o Brasil foi descoberto. Essa é uma história a partir de um conceito eurocêntrico, porque para nós, povos indígenas, o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido simplesmente, né, porque nós, povos indígenas, já estávamos aqui. Então, acho que é importante a escola pensar em alguns momentos para que potencialize essa questão da quebra do preconceito, seminários, oficinas em que possa ouvir os povos indígenas a partir de sua história. Qual é a sua visão, qual é a visão que os povos indígenas, a partir da sua visão, têm com relação, por exemplo, ao descobrimento, entre aspas, né, do Brasil? Qual é a visão que os povos indígenas têm a partir dos valores de suas crenças, de sua visão de mundo, né, com relação àquilo que foi falado já aqui na mesa, sobre a religião, sobre a natureza, sobre as gerações que os constituem. Tem muita coisa que se pode fazer na escola, e a escola tem esse dever de ser esse protagonista da quebra desse preconceito.
né, a 21 de março, o Dia Internacional da Discriminação Racial, pode potencializar para se trabalhar isso na escola, não somente nesse dia, mas sim outros dias também, né? Quando nós falamos que a sociedade, a discriminação racial na criação de distância, cria distância entre as pessoas, é importante que a escola chame para si essa responsabilidade de ser um contraponto a isso que nós estamos falando aqui. Ser um contraponto para se quebrar os preconceitos, ser um contraponto para valorizar outras ideias, outras visões de mundo. É isso, né? Eu gostaria de deixar assim com vocês essa contribuição, né? Nós queremos agradecer aqui, nós estamos com 11 municípios linkados, importantes, e tem Alvarães, está com a turma de Educação de Jovens e Adultos, aí a gente quer agradecer a Alvarães. Educação de Jovens e Adultos faz uma diferença muito grande para a sociedade. Anuri, Benjamin Constant, Caapiranga, Invira, Humaitá, Ipixuna, Iranduba, Jutaí, Presidente Figueiredo e Barreirinha. Vocês não sabem o quanto isso representa para nós o significado da importância da garantia do direito. Pensar numa educação que garanta esse direito, pensar numa cultura de paz, é o nosso desafio enquanto Secretaria de Educação. E pensar principalmente na questão do respeito para com as pessoas, para com o homem, para com a mulher, para com a criança, para com esse cidadão e essa cidadã que tem o seu direito, às vezes, negados pela sociedade. Mas aqui, enquanto Secretaria de Educação, nós pensamos em como que nós podemos contribuir cada vez mais. Esse momento aqui dessa mesa é um momento de reflexão para você, educador, educadora, professor, professora, aluno e aluna que está nos vendo aí do outro lado, pensar de que forma que eu posso contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana e mais harmoniosa. Nós precisamos recuperar o sentido de humanidade, o sentido de respeito para com o outro. E é nesse sentido que a gente traz essa mesa hoje aqui. Eu queria agradecer a Francis Júnior, a Secretaria de Justiça e Cidadania, em nome da secretária Caroline Braz, né, pela representação da França aqui nessa mesa, a Kátia Serafina também, professora Kátia, a professora Lídia, aqui presente também nessa mesa conosco, e também o nosso gerente de Educação Escolar Indígena dessa Secretaria de Educação, pelas contribuições. São reflexões que nós estamos deixando para vocês, pensando numa garantia do direito, e que vocês possam trabalhar durante as discussões, os textos aí nas escolas, nas comunidades, sobre a questão do processo que a gente ainda vive de preconceito e discriminação. Então, em nome do nosso secretário Luiz Castro e do nosso secretário Barradas, nós queremos agradecer aos municípios que linkaram, a vocês que nos escutaram, que acreditamos, e que a gente acredita que, num pouquinho que a gente pôde contribuir hoje nessa reflexão sobre essa temática que é extremamente importante ser discutida no chão da escola. Então, o nosso agradecimento, o nosso boa noite a todos e até o nosso próximo encontro para refletir um pouco mais sobre educação. Obrigado e boa noite.